Pense comigo, quantas vezes você já se perguntou por que Deus parece demorar para responder? Quantas noites você já passou com o coração apertado, orando e esperando, sem enxergar uma saída? Imagine agora se eu lhe dissesse que a Bíblia já antecipou essas suas angústias e que existe um salmo específico que descreve exatamente esse sentimento, mas também revela a chave da vitória no meio do silêncio de Deus. E eu lhe afirmo, a última revelação deste estudo é a mais poderosa de todas e você não pode perder. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Propósito Divino Salmos, um espaço preparado para que a palavra de Deus ilumine o seu coração e fortaleça a sua fé. Eu profetizo sobre a sua vida logo no início deste vídeo que este será um tempo de restauração, de resposta e de consolo. Que as mãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, trazendo paz e esperança onde antes havia apenas angústia. Agora, antes de começarmos, eu lhe faço uma pergunta importante. Qual é o tema do vídeo de hoje? Sim, eu quero que você mesmo responda aí nos comentários. Escreva qual tema você acha que vamos revelar no Salmo 13. E eu garanto que no decorrer desta reflexão, você terá clareza do que Deus quer falar ao seu coração. O Salmo 13 é curto, mas carrega um peso espiritual imenso. Ele é atribuído a Davi, um homem que conheceu tanto os vales profundos da perseguição quanto os cumes elevados da vitória. E aqui está algo interessante. Este é um dos salmos mais intensos quando se trata da experiência da alma em luta. Ele começa com uma pergunta desesperada: até quando, Senhor? Esta pergunta é atemporal, porque reflete a angústia de todo ser humano que já sentiu o peso da espera. Você já viveu um tempo em que parecia que Deus estava distante, em silêncio, como se tivesse esquecido de você? Se sim, então você está no lugar certo, porque este salmo não apenas reconhece esse sentimento, mas também aponta o caminho para a confiança e para a certeza de que Deus nunca abandona os seus. Veja como é poderoso. Davi se sente esquecido, mas ao final do salmo ele proclama que confia na misericórdia do Senhor. Isso nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias visíveis, mas da certeza de quem Deus é. E isso se conecta ao que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você entenda, quando Davi escreve este salmo, ele está vivendo um momento em que parece que o céu está de bronze. O silêncio de Deus é tão pesado que ele sente como se fosse morrer de tristeza. Mas a beleza do salmo está exatamente na transição, da angústia para a fé, da pergunta para a resposta, do silêncio para a confiança. Percebemos que este não é apenas um texto antigo, mas um reflexo vivo da nossa própria alma diante das demoras da vida. Davi inicia com 4 vezes a mesma pergunta: até quando? Ele repete como se o peso fosse insuportável. Esse detalhe é importante, porque na tradição hebraica, a repetição tem a função de intensificar o sentido. Ou seja, Davi não está apenas perguntando uma vez, mas está clamando com toda a sua força. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Até quando terei que lutar sozinho com a minha alma? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Você já passou por uma fase em que a sua oração parecia bater no teto e voltar sem resposta? Já teve a sensação de que Deus estava em silêncio, como se tivesse se escondido? Se sim, você está exatamente... É como se o salmista fosse porta-voz das nossas angústias mais profundas. E isso é extraordinário, porque mostra que a Bíblia não ignora nossas dores, mas as acolhe e dá linguagem para aquilo que muitas vezes não conseguimos expressar.
Este salmo é um retrato da transição do desespero para a fé. Ele começa em trevas, mas termina em confiança. Isso nos mostra que na caminhada com Deus, o silêncio nunca é o fim da história. O silêncio é apenas o palco onde Deus prepara a manifestação da sua glória. E aqui está uma revelação poderosa. O tempo da demora nunca é tempo perdido, é tempo de preparação. Repare que Davi não se cala diante da demora. Ele não finge estar tudo bem. Pelo contrário, ele abre o coração e expõe toda a sua dor diante de Deus. Isso nos ensina que a oração verdadeira não é aquela cheia de frases ensaiadas, mas aquela que derrama a alma diante do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito, é com entrega total. Outro ponto profundo que precisamos considerar é o contraste entre a visão de Davi e a realidade divina. Para Davi, parecia que Deus o tinha esquecido. Mas será que Deus realmente esquece? De maneira alguma. Isaías, capítulo 49, versículo 15, nos lembra: Acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Veja que promessa gloriosa. Deus nunca se esquece dos seus filhos, ainda que tudo pareça indicar o contrário. Então, o que acontece? O problema não está na fidelidade de Deus, mas na percepção limitada do ser humano. Quando a resposta demora, nossa mente tende a criar a ilusão de abandono. Mas a fé nos chama a crer contra essa sensação. É como Paulo declara em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. A demora pode ser real, mas o abandono jamais será. Agora imagine comigo, se Deus respondesse todas as nossas orações imediatamente, será que aprenderíamos a esperar? Será que desenvolveríamos perseverança, confiança e maturidade espiritual? A demora de Deus não é sinal de desinteresse, é escola para a fé. Ele está moldando o nosso caráter enquanto aguardamos. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 nos ensina: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Queridos, este é o momento de você transformar a sua pergunta "até quando?" em uma declaração de confiança. Eu sei que no tempo certo, Deus vai agir. Escreva nos comentários: no tempo certo, Deus vai agir na minha vida. Esta será uma semente de fé lançada diante do Senhor. E lembre-se, Davi não termina o salmo com lágrimas, ele termina com louvor. Isso é prova de que a demora de Deus não anula a sua fidelidade. No final, ele reconhece: Eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Ou seja, mesmo sem ver a resposta imediata, ele já se alegra pela certeza da vitória que ainda viria. E eu digo a você, a sua história não vai terminar no silêncio. O tempo de espera será o cenário onde Deus mostrará a sua fidelidade. Você não está sozinho, Ele está trabalhando, ainda que você não perceba. Amados irmãos e irmãs, até aqui vimos como Davi inicia o Salmo 13, tomado por angústia, clamando em desespero: Até quando, Senhor? Agora, o que mais me impressiona é a mudança repentina no coração dele. O mesmo homem que começa o salmo em lágrimas termina declarando: Mas eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Este é um dos maiores milagres da fé, transformar o choro em confiança mesmo antes da resposta chegar. Pense nisso. Davi ainda não tinha visto mudança na situação. O inimigo ainda o perseguia. O silêncio ainda parecia presente, mas dentro dele algo mudou. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em você hoje. Talvez você esteja cercado de problemas.
Talvez nada tenha mudado ao seu redor, mas se o seu coração se agarrar à misericórdia de Deus, você será fortalecido antes mesmo do milagre visível acontecer. Este salmo é um exemplo de como a fé deve lutar contra a incredulidade e vencer. É como se Davi tivesse dois campos de batalha, um externo contra seus inimigos e um interno contra a desesperança. E sabemos que muitas vezes a luta interna é a mais difícil de todas. Quem já enfrentou noites escuras de angústia sabe do que estou falando. Mas quando a fé vence dentro de nós, ela abre caminho para a vitória que vem de fora. Veja, Davi diz: eu confio na tua misericórdia. Ele não se apoia em suas obras, nem em sua justiça, mas na misericórdia de Deus. Isso é extraordinário, porque significa que a nossa esperança não depende do que somos ou fazemos, mas de quem Deus é. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aqui eu pergunto a você, em que você tem colocado sua confiança? Em sua própria força, em pessoas, ou na misericórdia inesgotável do Senhor? Declare: a minha confiança está na misericórdia de Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração profética que muda o ambiente espiritual da sua vida. Outro ponto poderoso é a alegria que brota no coração de Davi. O meu coração se alegrará na tua salvação. Ele ainda não tinha experimentado a libertação completa, mas já se alegrava pela certeza dela. Isso é viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, a fé se antecipa à realidade, celebrando a vitória antes dela chegar. Imagine como seria a sua vida se, em vez de viver ansioso pelo amanhã, você aprendesse a se alegrar hoje pela fidelidade de Deus que já garantiu a sua vitória. Essa mudança de perspectiva não só traz paz ao coração, mas também honra ao Senhor, porque mostra que você confia no caráter dele, não nas circunstâncias. E aqui está o segredo. Quando você aprende a louvar em meio à espera, o seu coração se enche de forças para suportar até a vitória chegar. Davi conclui o salmo com uma promessa pessoal: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que declaração extraordinária! Ele olha para trás e reconhece a bondade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Esse é o antídoto contra a desesperança. Lembrar-se daquilo que Deus já fez. E eu quero que você pense nisso agora. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Ele já abriu portas, curou, restaurou ou sustentou você quando tudo parecia perdido? Se Ele fez no passado, Ele fará novamente. Declare agora: eu me lembrarei das vitórias que Deus já me deu. Essa memória espiritual é um combustível para a sua fé. O mesmo Deus que esteve com você ontem é o Deus que está com você hoje e o Deus que estará com você amanhã. Queridos irmãos, percebam a transição do clamor angustiado para a confiança jubilosa. Isso mostra que a fé não é a ausência de lágrimas, mas a certeza de que Deus transformará lágrimas em cânticos. Salmos capítulo 30, versículo 5 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 13 é exatamente esse processo em miniatura, uma noite de lágrimas que termina com o amanhecer da esperança. E eu declaro sobre a sua vida: a noite de angústia está chegando ao fim. A manhã da vitória está a caminho. Você pode até não ver ainda, mas Deus já está movendo as peças em seu favor. Creia nisso, declare isso, viva isso. Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. Até aqui, vimos que Davi passou da angústia ao louvor, da incerteza à confiança e do clamor desesperado para a certeza da salvação.
Mas a revelação mais poderosa do Salmo 13 está em algo que nem sempre percebemos à primeira leitura. Deus nunca esteve ausente, mesmo quando parecia em silêncio. O fato de Davi dirigir suas perguntas a Deus já é prova de que ele cria na presença divina. Ele não fala ao vento, ele não grita para o vazio, ele clama ao Senhor. Isso significa que mesmo quando você sente que Deus está distante, na verdade, é o contrário. A sua própria oração é evidência de que Ele está ouvindo. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está trabalhando nos bastidores, no tempo certo, para que a resposta seja perfeita. E aqui está a revelação que eu quero que você guarde em seu coração. Quando Deus parece demorar, é porque Ele está alinhando todas as coisas para que a sua vitória seja completa. Se Ele agisse antes, talvez você não estivesse preparado. Se Ele agisse depois, seria tarde. Mas no tempo certo, que é o tempo perfeito de Deus, a resposta chega, e ela chega de forma gloriosa. Isaías capítulo 60, versículo 22, confirma isso. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer depressa. Veja a profundidade desta promessa. O tempo de Deus não é o nosso, mas quando Ele decide agir, tudo acontece rapidamente. Aquilo que parecia atrasado se transforma em aceleração sobrenatural. E eu pergunto a você, está disposto a confiar no tempo de Deus? Está disposto a descansar no fato de que Ele nunca chega atrasado? Se sim, escreva agora nos comentários. Eu confio no tempo perfeito de Deus. Essa declaração de fé vai marcar a sua vida e selar este momento como um divisor de águas. Agora, veja como esse princípio se manifesta ao longo de toda a Bíblia. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho, e no tempo certo nasceu Isaque. José foi vendido como escravo e passou anos no cárcere, mas no tempo certo Deus o exaltou como governador do Egito. O povo de Israel clamou por libertação no Egito durante 400 anos, mas no tempo certo Deus levantou Moisés. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sempre no tempo certo. A demora aparente nunca é descuido, é preparação. Talvez hoje você esteja vivendo o seu até quando, mas em breve você viverá o seu finalmente. Finalmente, a cura chegou. Finalmente, a porta se abriu. Finalmente, o milagre aconteceu. E aqui eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não basta apenas esperar, é preciso esperar em Cristo. Ele é a nossa esperança. Sem Ele, o silêncio da vida se torna insuportável. Mas com Ele, até o deserto se transforma em escola de fé. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entregue sua vida a Ele hoje. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso agora mesmo. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, e você verá que o tempo de Deus sempre será o melhor para a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida. O tempo de espera está prestes a se transformar em tempo de vitória. O Deus que ouviu Davi no Salmo 13 é o mesmo que está ouvindo o seu clamor agora. Creia, espere e confie. Porque quando Deus parece demorar, na verdade Ele está chegando no momento exato. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Amém.